Olá, sejam bem-vindos à sexta edição do Bate-Bola Acadêmico, com o tema Experiência Internacional. Para apresentar os nossos convidados, eu passo a bola para esse craque da comunicação, que é o nosso querido João Vitor Zanato. É com você, João Vitor. Oi, Rony, oi, pessoal. E vamos à escalação dos nossos convidados do Bate-Bola de hoje. O primeiro jogador a entrar em campo é estagiário do Bradesco Corporate. Gosta de rock e MPB, além de ser fã da série How I Met Your Mother. Torce para o São Paulo e ama lasanha. Eu falo dele, o rio-pretense de 23 anos, Gilvan Moraes. A segunda jogadora a entrar em campo é formada em matemática aplicada a negócios e trabalha atualmente como analista de inteligência de mercado na startup Loucos por Lançamentos em Ribeirão Preto. Torce também para o São Paulo, é fã da série Supernatural e gosta de reggae. Eu falo dela, a morro-agudense de 23 anos, Poliana Reis. Escalação feita, é com você, Rony. Nessa série sobre experiência internacional, nós vamos contar com esses jovens talentos, esses dois craques, Gilvan Moraes e Poliana Reis. Então, é com vocês. Gilvan. Boa noite, professor Rony, tudo bom? Prazer estar participando aí dessa experiência hoje. Obrigado pelo convite. Muito bom. Poliana. Oi, professor. Oi, João. Oi, Gilvan. Obrigada pelo convite também. É um prazer estar com vocês nesse bate-bola acadêmico. Muito bem. Bom, então eu queria começar perguntando o seguinte: aonde que vocês vivenciaram as suas experiências internacionais? Para onde vocês foram e quando, né? E quanto tempo vocês ficaram lá? A minha experiência internacional, eu fiz um intercâmbio para a China, eu fui para Pequim, e eu fui em fevereiro de 2018 e fiquei até junho de 2018. E durante julho eu fiz uma viagem para a Coreia do Sul, aproveitar que eu já estava ao lado. Muito bom. E você, Poliana? Bom, a minha experiência internacional foi em Portugal, né? E eu fui para Coimbra, fui em janeiro de 2019, ano passado. Fui para Coimbra, fiquei até agosto e passei um mês em Lisboa, na capital. Muito bom. Agora eu queria que vocês contassem um pouco sobre essa experiência internacional em relação a aspectos locais, né? Como a língua, a cultura, comida, música, costumes, enfim. Que aspectos que chamaram a atenção em cada um, na experiência de cada um de vocês, que vocês gostariam de falar? No meu caso, foi realmente um choque de cultura, assim, que eu experienciei, e tem muita coisa para pontuar, assim. Algo que mexeu comigo bastante foi a comida, principalmente. Até tem algumas fotos para compartilhar aí com vocês de algumas comidas que eu comi lá. E assim, o que me chamou mais atenção em relação ao que eu estava acostumado foi o nível de pimenta que eles comem lá. Então, assim, nas primeiras semanas eu não conseguia comer direito, tudo muito apimentado, e algumas coisas cruas também. Tem uma foto que eu mandei aí de um prato que é carne moída crua, com um ovo cru e uma lula que ela ainda estava mexendo, assim, e assim, foi um choque para mim, foi uma experiência legal. Tem outras fotos que eu mandei também de escorpião, eu comi escorpião lá, cheio assim, parece um salgadinho, parece um fandangos, assim. É só feio mesmo, mas não é ruim não. Recomendo a todos que tiverem curiosidade. Quando eu cheguei na China, eu não falava chinês, e assim, não é todo mundo que fala inglês, né? O inglês é falado na faculdade, mas assim, no dia a dia o pessoal compreende muito pouco, é igual aqui. Assim, você chega em um barzinho, no supermercado de bairro, ninguém vai falar inglês lá com você. Então, assim, tudo que eu fazia na comunicação era na base do gesto, e eu não conseguia usar, por exemplo, o Google Tradutor, algo do gênero, porque lá o Google é bloqueado, né? Então eu não tinha acesso ao Facebook, YouTube, Google Tradutor, Gmail. Então, assim, para passar sobre essa barreira foi alguma coisa muito difícil.
Então, às vezes eu fazia algum gesto, o pessoal entendia errado, às vezes ficava sem fazer nada, ficava todo mundo parado. Em relação à música, algo que eu achei bem interessante é que algo que eu lembro de quando eu era pequeno aqui, que a gente tinha algumas festas, no final de ano rolava um karaokê, o pessoal lembra que teve uma febre do karaokê, assim, o pessoal gostava de fazer. Lá ainda hoje tem essa febre do karaokê, então assim, o pessoal vai sair, enquanto que a gente vai para um barzinho, sei lá, curtir um som ao vivo, eles vão pra esses karaokês, juntam os amigos, e lá, assim, vai ter são lugares fechados, assim, são salas fechadas, que o pessoal entra, se reúne, e lá vai ter cerveja, água, etc, o que o pessoal quiser, ou talvez pedir coisa para comer, e karaokê, o pessoal gosta de juntar para cantar o karaokê. E, assim, numa dessas eu fui, mas eu só consegui aproveitar a cerveja e a água, porque, assim, eu não conseguia cantar em chinês, né? Então eu só assisti o pessoal se divertindo, só, cantando. Muito bom, meu jovem. Quando você falou da comida, você disse que recomenda, mas precisa ter coragem para encarar uma comida tão diferente, né, ô Gilvan? Olha, precisa. E assim, a faculdade, eles mandaram um e-mail pra gente, já, ainda aqui no Brasil, quando eu tava falando assim, ó, toma cuidado com o que vocês vão comer na rua, tenta ir em lugar que, sei lá, já conhecido e tal, e assim, eu achei que eu não ia passar por esse perrengue, mas eu fui lá e comi na rua, e assim, foi uma... Assim, comi outras vezes na rua e foi tranquilo, mas uma das primeiras vezes que eu comi, eu escolhi um lugar muito horrível, que assim, eu fui para pedir, eu falei algo muito errado, assim, mas eu fui olhar o cara fazer a comida. E assim, o lugar tudo sujo embaixo, o cara suado, porque os caras trabalham muito rápido. A hora que eu vi ele fazendo, passando a mão no rosto, suado, assim, e jogou na comida, naquele frango que tava fazendo. O pior de tudo é que eu vi e eu comi depois. E assim, não deu meia hora, eu cheguei no apartamento que eu morava, e até tem uma foto que eu mandei do apartamento, que assim, não era dos mais confortáveis a cama, né? Porque não tinha colchão. A gente dormia em algo tipo entre um colchonete e uma tábua de madeira, assim, a espessura. Então não era confortável. Então eu já deitei, eu já não tava bem. Nesse dia a comida não foi legal, assim, ó. Esse e alguns outros também. Então o choque da comida aconteceu várias vezes. Demorou acho que 1 mês e meio, 2 para me acostumar. Antes era só frequentava bastante banheiro. Legal. Grande, Gilvan. E você, Poliana? Como foi aí na sua experiência? O que te chama a atenção aí na língua, na cultura, na comida, nos hábitos, na música, enfim, que te chamou a atenção? Então, apesar de eu ter ido para Portugal, né, que eles falam português, foi muito interessante para mim esse processo de conhecer a nossa língua, né, de onde ela veio, porque, gente, mesmo sendo português, é muito diferente. Tem palavras que são as mesmas palavras, têm sentidos opostos ou sentidos muito diferentes, né? Aí eu fiquei, gente, que loucura. E isso para várias coisas. Por exemplo, eu cheguei a comentar com uma amiga que eu fiz lá, uma portuguesa, que ela tinha uma filha. E aí a gente brincando com a filha dela, ela deu uma cambalhota. Ai, que fofa, sabe dar cambalhota. Aí ela virou assim pra mim, você é doida? Tipo, cambalhota? Como assim cambalhota? Antes você viu faz uma criança. Aí depois eu perguntei pra ela, expliquei o que significava no Brasil. Também com conotação sexual, assim, palavras que eu nunca imaginaria, mas que eles levam para um sentido completamente diferente. Então, e o contrário também é verdadeiro, né? Algumas palavras que pra gente tem conotação sexual, para eles é normal, eles utilizam. E outra coisa também que aconteceu, eu fazia academia, né? E era comum eles virarem assim, os caras, os personagens, vinham assim, vamos lá, hoje a gente vai trabalhar o seu rabo. Aí no começo eu sempre ficava, tudo bom? Né? Tipo, como assim? E pra eles é comum, eles são extremamente diretos, né? E isso é muito interessante com os portugueses, não só com questão de palavra, né? A forma de se comunicar é sempre muito direto, muito sinceros, educados, porém diretos e sinceros. Isso foi assim, no começo é difícil de se adaptar, porque você pensa, nossa, que grosso, nossa, que falta de educação, mas não, são educados, porém
curtos e diretos, né? Essa experiência foi relacionada à língua. Com relação à comida, não tive nada parecido com o Gilvan. A comida é bem parecida, né? Assim, as pessoas me perguntam, né? Mas você come peixe todo dia? Comia peixe todo dia? Não é assim. Não comia bacalhau todo dia, né? Eles comem bastante frango. Peixe é a principal, claro, mas também comem carne, pouca carne, mais frango, né? E peixe. A carne lá não tem tão boa qualidade, assim, onde eu fiquei, em Coimbra, Lisboa. Outros locais, outras cidades têm sim uma qualidade muito boa, mas eu comi pouquíssimas vezes carne, consigo contar nas mãos, quando eu comi carne vermelha mesmo. Mas, assim, em ocasiões especiais, sim. E é interessante porque o churrasco deles é churrasco de sardinha, né? Vamos fazer um churrasco. Eu falava, nossa, sério, saudade de carne. Chegar lá os espetos de sardinha. Meu Deus. Tudo bem, né? Essa experiência com relação à comida, e também eles comem muita batata. Então, de resto, a variedade deles é muito baixa, né? Quase não tem variedade com relação à comida. Então, o que a gente divide em alface, repolho, couve, lá é tudo couve. Então, é bem fácil, assim, de escolher, mas não tive dificuldade com relação à comida. Com relação à música, Portugal, eles consomem muita música brasileira. Então, todo rolê, toda baladinha, todo lugar que a gente ia era funk, era axé, samba, muita música brasileira, MPB, muita música brasileira mesmo. Até porque, se fosse para ir nos rolês e ouvir música portuguesa, ia ser fado. Inclusive, acontece nos principais eventos portugueses, em festa mesmo, eles tocam fado. E, nossa, eu tive uma experiência que foi péssima, né? A gente foi pro rolê todo animado e lota muita gente e ficou lá o tempo todo tocando fado. Não dá, você dorme, não tem como. Mas, assim, respeito, é bonito na hora de dormir. Mas é muito legal, brincadeira à parte. É interessante, é bem diferente, mas eles consomem muita música brasileira. Acho que é isso. Muito bom, Poliana. Bom, eu acho que assim nós vamos finalizar esse nosso primeiro episódio. E para finalizar esse episódio, Gilvan, eu queria que você falasse sobre um filme que você lembra, que marcou você e por quê. Certo, um filme que eu gosto bastante, assim, de até assistir de novo, e que foi difícil para assistir a primeira vez, é um filme chamado Lawrence da Arábia. Que é um filme que, assim, tem mais de 3 horas de duração. Eu já tinha visto algumas propagandas dele e tal, e é tipo um filme épico, assim, que é um cara que ele tá, nessa região do deserto, mais ou menos, acho que entre aquela época um pouco antes da Primeira Guerra Mundial e tal, e é um cara britânico que ele vai lá resolver conflito árabe. E, assim, é um ótimo filme, eu achei, porque eu sempre eu assisti isso antes de ter a oportunidade de fazer intercâmbio, de viajar e tal. E, assim, é uma mistura de cultura muito grande no filme. Você tem a parte europeia, o pessoal árabe, o conflito de cultura. O cara passava o filme inteiro viajando, porque só tinha conflito, ele viajava e tal. E eu achava bonito, porque tinha umas paisagens legais do deserto, você tinha esses diálogos legais, os caras filosofando sobre a guerra, sobre a cultura e tal, e foi um filme que me marcou. E também porque eu nunca conseguia acabar de assistir ele, porque eu sempre dormia. Porque ele é meio épico, às vezes ele é meio chatão, fica batido, e tem 3 horas, então chega uma hora que você... Mas quando eu consegui acabar de assistir ele, me marcou bastante, assim. Muito bom, meu jovem. E você, Poliana? Bom, com relação aos filmes, né? Sim, vou falar um pouco dos últimos filmes que eu vi, assim, filmes desse ano. Alguns que me marcaram bastante foi Parasita, né? Bom, a gente sabe de toda a história em relação ao Oscar. E O Poço. São filmes que me marcaram bastante, que me fizeram refletir muito, né? Toda a questão de desigualdade, comparação das classes sociais, do sistema, enfim, capitalismo. E eu acho interessante, principalmente do Poço, porque cada pessoa que eu conversei depois, que assistiu o filme, cada um teve uma interpretação. Então eu gosto de filme assim. Foi um filme que na hora que me veio a pergunta, ele veio na minha cabeça, porque é um filme que eu considero muito interessante. Bom, e assim encerramos esse primeiro episódio e até o próximo, se Deus quiser.
Tchau.